Bom, aqui na missão 4, que é a harmonia dos três reinos, o que está sendo pedido aqui no enunciado é que sejam criadas três figuras, se escolher três objetos para ser desenhados. Pode ser 2D ou 3D, ou até mesmo misto, e que seja também atribuído uma tecla para cada uma delas, ou mesmo clique no mouse para que possa ser aplicada a transformação de escala em cada um desses objetos. Agora falar sobre a missão 4 já implementada, falar um pouquinho rapidinho sobre o arquivo de cabeçalho. Aqui é a biblioteca do OpenGL, aqui é a biblioteca matemática que vai ser usada para poder trabalhar com as funções de seno e cosseno que vão ser utilizadas para ajudar a gerar o círculo, e essa função que a gente vai usar em algum momento do nosso programa. As variáveis definidas, variável escala A, escala B e escala C, uma para cada figura que for gerada. Todas estão com 1, que é o tamanho inicial dela aqui, né? Fator de multiplicação 1. O tamanho da janela que a gente vai usar para gerar as figuras. A largura da janela aqui está 700 e a altura 400. A função de desenhar o círculo. Como no OpenGL não tem uma função nativa para desenhar o círculo, assim como acontece com o triângulo, com o quadrado, eu defini essa função desenhar círculo, que recebe dois parâmetros, o raio e o número de segmentos que vão ser usados para ajudar a desenhar o círculo. Aqui é o indício da função, aqui o GL polígono, aqui um loop for, loop de repetição, para poder gerar o círculo aqui, né? Aqui tem a variável ângulo, ela vai funcionar aqui mais ou menos como se fosse um cálculo de circunferência, 2 vezes o π vezes o segmento atual do loop, dividido pelo número total de segmentos, que foi definido aqui para o círculo como 32 segmentos, vão ser usados para desenhar o círculo, né? Aqui é o tamanho do raio, 0,15. Aqui foi definido as cores também para cada figura, né? Não vou falar sobre isso. Aqui a variável x, que vai receber a multiplicação entre o tamanho do raio e o cosseno do ângulo. Aqui o cosseno do ângulo ele vai indicar que o ponto vai se mover para os lados, né? Para a direita ou para a esquerda. Quando multiplicado pelo raio, ele vai garantir que esse ponto vá até a borda horizontal do círculo. E a variável y é o mesmo sistema, só que aqui ela vai garantir que o ponto estique até a borda vertical do círculo. Aqui é para garantir que o x vai para a direita ou para a esquerda e o y vai para cima, né? Aqui, caso aqui fechando a função de desenhar o círculo. Aqui a função de renderização, de renderizar a figura. Essas funções aqui já foram faladas nas missões anteriores. Para o objeto A, que é o triângulo, que foi posicionado à esquerda, aqui são as coordenadas dele no plano cartesiano da nossa janela, né? Aqui o GL Translate F vai definir a posição do triângulo. Aqui a posição dele vai estar aqui, o X vai estar em menos 0,05, para dizer que ele está bem à esquerda, né? À esquerda da janela. E aqui são os vértices do triângulo. O objeto B é o quadrado, que está posicionado ao centro, por isso que todas as coordenadas dele aqui estão em zero. Aqui são os vértices e a cor definida para o quadrado também. E aqui para o objeto círculo, né? Como ele vai ficar mais à direita da nossa janela, ele está na posição 0,5F, posição X dele aqui. E aqui vai chamar a cor do círculo, e aqui vai chamar a nossa função que a gente definiu lá em cima, que é desenhar o círculo. Essas funções também já falei nas missões anteriores. Então, falar agora sobre as funções que vão fazer a interação do usuário com o programa através do mouse e do teclado. Primeira função aqui de aplicar a escala no mouse. Essa função aqui vai receber dois parâmetros. Vai receber aqui a variável escala, que é passada por referência pela dentro dessa função, e também o parâmetro do botão. Aqui ele vai detectar se o botão pressionado for o botão esquerdo. O que acontece aqui? A figura vai sofrer um aumento aqui de 10% no seu tamanho, né? É aplicado uma escala de 10%.
Aqui foi colocado um limite máximo para que a figura não cresça tanto a ponto de sobrepor as outras, né, e preencher toda a janela, não tem espaço mais para ela. Então, se a escala aqui for maior do que 2,5, que seria como se fosse 250% de aumento da figura, então ela vai ser limitada a esse valor, 2,5 mesmo, vai ser o limite máximo. Se não, se o botão clicado, pressionado for o botão direito, a escala vai sofrer um decremento de 10% no seu tamanho, né? Vai ser aplicada uma escala que vai diminuir a figura 10% do seu tamanho a cada clique do mouse. Aqui também foi colocado um limite, para não ficar menor do que 20% do tamanho, né? O limite mínimo é 20% do tamanho da figura original. Então aqui a função de retorno do mouse, que vai receber 4 parâmetros. Parâmetro aqui, variável botão, a variável estado, state, né, que é estado do botão, e o int x e o int y, que é como se fosse a posição do cursor na tela. Aqui vai verificar o estado do botão do mouse. Se o botão estiver pressionado, como se fosse aqui para baixo, né? Aí essa variável OpenGL que vai fazer um cálculo, já que o mouse reconhece apenas os padrões de pixels da janela, enquanto que o OpenGL ele reconhece as coordenadas, né? Que vai de -1 até 1. Essa função aqui, essa variável, vai fazer o cálculo para converter essas coordenadas em pixels, né? Ou vice-versa, né? Aqui vai ser a condição que vai fazer o cálculo da posição do mouse na janela, como se dividisse a janela em três partes, em três colunas. E aqui é para saber se tiver na primeira coluna aqui, a primeira coluna da esquerda, ele vai saber que o clique está sendo no objeto A, que no caso aqui é o triângulo, né? Se tiver na coluna do meio, como se fosse uma coluna invisível, né, do meio, vai saber que está sobre a segunda figura, que no caso aqui é o objeto B, que é o quadrado. E se tiver na última coluna, à direita, vai saber que é o objeto C, que é o círculo, né? Aqui essa aqui é aquela função que vai redesenhar, né, as modificações que foram feitas na janela. Aqui foi mostrada a função da interação do mouse, as configurações dos botões do mouse, e aqui das configurações do teclado, a função para o usuário também interagir através do teclado, né? Vai aplicar aqui as teclas aqui. Foi colocado também esse parâmetro aqui que recebe a escala atual, que é o passado por referência. É fazer todo o cálculo aqui. Se um valor, então aplica uma escala de 150% aqui, né? E aqui é o mesmo sistema. Aqui vai ser o retorno do teclado. Aqui é a função que configura, e aqui é a função que vai unir as duas coisas, né? Uma função à outra, que é o switch, né? Uma condicional aqui. Se clicar uma tecla 1, ele vai aplicar a escala em um objeto, a tecla 2 a escala em outro objeto, e a tecla 3 ele vai aplicar a escala no terceiro objeto aqui. Tanto vai aumentar como vai diminuir através da mesma tecla, né? Aqui aquele meu sistema novo vai redesenhar as modificações que foram feitas. Aqui a função que vai controlar o tamanho da janela, porque pode o usuário maximizar a janela, né? Então ele vai redesenhar o novo tamanho da janela, e essa função aqui para garantir que depois que a janela for maximizada, os objetos também sejam maximizados com a janela, né? Que não fique preso na posição que eles estavam. Aqui aquelas funções de init, né? Que dá o start lá as funções do OpenGL aí, que já foi falado antes. E as funções aqui da função main, né? Que chamam todas as funções que já foram programadas antes, que também não vale a pena falar de novo, porque já foi falado nas outras missões. Então eu vou executar o programa para mostrar ele funcionando aqui. Aqui estão as nossas figuras desenhadas de acordo com o que foi explicado, que é a missão 4, que é a harmonia dos três reinos, três figuras. Aqui aplicando o clique do mouse para poder aplicar a escala na figura, né? Com o botão esquerdo para aumentar o tamanho da figura, com o botão direito para diminuir. O mesmo caso aqui na outra figura também, e assim para todas as figuras. Também aqui